O Salão dos Espelhos. Ricardo sempre se considerou um homem de sorte. Aos 45 anos, tinha o que o mundo chamava de tudo. Uma carreira sólida como diretor de marketing, uma esposa elegante, Beatriz, 2 filhos saudáveis e um apartamento com uma vista deslumbrante. Ele também tinha Cláudia e Mariana, e por um breve período, Sofia. Ricardo não era um homem mau, ao menos era o que dizia a si mesmo. Ele era apenas humano. Acreditava que seus deslizes, como os chamava, eram compartimentos separados de sua vida. Ele amava Beatriz à sua maneira. Ela era a administradora do seu lar, a mãe dos seus filhos. As outras eram o tempero, a afirmação de sua virilidade. Para ele, o sexo era um jogo de poder, uma conquista. Ele não via as mulheres com quem se relacionava como almas, mas como experiências. Ele mentia para Beatriz com a facilidade de quem respira e mentia para suas amantes com promessas vagas que jamais tencionou cumprir. Ele se orgulhava de sua discrição, que na verdade era apenas uma habilidade refinada para a duplicidade. A dor que causava era invisível para ele. A ansiedade silenciosa de Beatriz, que intuía as traições, mas temia o confronto. A humilhação de Mariana, que realmente acreditou estar sendo amada, apenas para ser descartada quando a novidade passou. Ricardo não registrava nada disso. Ele estava anestesiado pelo próprio ego. Sua morte foi tão abrupta quanto sua vida era intensa. Um aneurisma cerebral. Numa terça-feira chuvosa, enquanto revisava uma apresentação, sentiu uma dor aguda na nuca e, em segundos, tudo ficou escuro. Ricardo acordou com frio. Um frio que não era da pele, mas da alma. Ele não estava num hospital, nem no céu que imaginava vagamente. Estava em pé, numa espécie de vale enevoado, onde o ar era denso e cheirava a mofo e desespero. Não consigo sair! O que é este lugar? Por favor, me ajude! O céu, se é que existia, era de um cinza chumbo permanente. Beatriz? Ele chamou, mas sua voz saiu como um sussurro áspero. Ele olhou para si mesmo. Ainda usava o terno do escritório, mas parecia sujo, amarrotado. Uma sede terrível o dominava. Não era sede de água, era uma sede diferente, uma ânsia, um desejo físico que queimava seu peito. Era a necessidade de suas conquistas, a adrenalina da sedução, o desejo carnal que ele cultivara por décadas. Mas ele não tinha mais um corpo físico para saciá-lo. Ele começou a andar. O chão era pegajoso. Ao longe, via vultos que se arrastavam, alguns chorando, outros emitindo sons guturais de raiva. Que lugar é este? É um pesadelo? Gritou. Uma risada cortante soou perto dele. Um homem de aparência lastimável, com olhos injetados de uma loucura febril, aproximou-se. Pesadelo? Não, meu caro. É apenas a colheita. Você também está com sede, não é? Ricardo recuou. O homem fedia a vício. Eu não sei do que você está falando. Eu preciso ir para casa. Minha esposa... Sua esposa? O homem riu de novo. Ela está melhor sem você. Estamos todos aqui pelos nossos apetites. Eu, pela bebida. Aquele grupo ali. Ele apontou para uma roda de espíritos acocorados. Pelo jogo. E você? Ah, eu sinto o seu cheiro. Você é como nós. Um faminto. De repente, a névoa à frente de Ricardo se dissipou e ele viu algo que parecia um salão de festas luxuoso, como os que frequentava. Luzes, música sensual. Ele correu para lá, a sede aumentando. Ao entrar, viu mulheres lindas, vestidas de forma provocante. Ele se sentiu revigorado. Aquele era o seu mundo. Ele se aproximou de uma, tocou seu ombro. A mulher se virou. Seu rosto era o de Mariana, mas distorcido pela mágoa. Você mentiu para mim, Ricardo. Você me usou. Ele tropeçou para trás e bateu em outra. Era Sofia. Você disse que era só diversão, mas você quebrou algo em mim.
Ele olhou em volta. O salão estava cheio. Eram todas elas. Dezenas de rostos, alguns que ele mal lembrava, todos o encarando. Mas não eram elas. Eram formas pensamento. Eram as memórias de sua própria culpa e da dor que ele causou, materializadas por sua mente agora descontrolada. O salão não era um salão, era um espelho. Ele tentou fugir, mas as paredes pareciam se fechar. A música se tornou um ruído ensurdecedor de acusações. A sede agora era uma agonia. Ele desejava o toque, o prazer, mas tudo o que encontrava era o reflexo de suas próprias ações. Ele caiu de joelhos. Onde estava Deus? Onde estava a justiça? A justiça está em você mesmo, Ricardo. Uma voz calma soou, não vinda de fora, mas de dentro de sua própria consciência. Ele percebeu algo terrível. Ele não estava sendo punido por ter desejado. Estava sendo atormentado porque seu desejo se tornou um vício baseado no egoísmo, na mentira e na objetificação do outro. Ele nunca amou o sexo. Ele amou o que o sexo lhe dava: poder. Ele estava preso no umbral porque seu perispírito, seu corpo espiritual, estava impregnado, viciado, magnetizado por essas sensações. E, na ausência do corpo físico, o vício se torna loucura. Ricardo não sabia quanto tempo havia passado desde que caiu de joelhos naquele salão maldito. O tempo, ele descobriu, não existia da mesma forma ali. Podia ter sido uma hora ou uma década. A agonia era constante, circular, como uma fita que se repete sem fim. Ele tentou gritar por socorro, mas sua voz se dissolveu no ar espesso. As figuras ao seu redor, Mariana, Sofia, Cláudia e tantas outras, não eram reais, mas isso não as tornava menos atormentadoras. Elas eram fragmentos de sua própria consciência, ecos da dor que ele plantou e que agora brotava dentro dele como ervas daninhas venenosas. Por favor, ele sussurrou. Eu não sabia, eu não entendia. Mas as palavras soavam ocas, mesmo para ele. Ele sabia, sempre soube. Apenas escolheu não se importar. Foi então que a música cessou. O salão se dissolveu como fumaça, e Ricardo se viu novamente no Vale Cinzento. Mas algo havia mudado. À sua frente, uma luz fraca, quase tímida, pulsava na névoa. Ele se levantou, cambaleante. A sede ainda estava lá, queimando, mas agora havia também outra coisa, uma curiosidade doentia. O que era aquela luz? Conforme se aproximava, viu que a luz emanava de uma figura. Uma mulher de meia idade, vestida com simplicidade, sentada numa pedra. Ela não olhava para ele, mas parecia estar esperando. Quem é você? Ricardo perguntou, sua voz rouca. A mulher levantou o rosto. Ricardo sentiu o coração, ou o que quer que fosse aquele órgão fantasma em seu peito, apertar. Era Beatriz, mas não a Beatriz que ele conhecia. Esta tinha os olhos cansados, marcados por anos de lágrimas silenciosas. Beatriz, você também morreu? Ela balançou a cabeça lentamente. Não, Ricardo, eu ainda estou viva, mas parte de mim está aqui. Sempre esteve. Você me trouxe para cá, um pedaço de cada vez, com cada mentira, cada traição. Ele deu um passo atrás. Eu nunca quis machucá-la. Mas machucou. Sua voz não tinha raiva, apenas uma tristeza profunda, oceânica. E agora você está preso naquilo que construiu. Este lugar, Ricardo, não é uma punição divina. É o reflexo do que você fez de si mesmo. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era o orgulho. Esse já havia sido estilhaçado. Era a última camada de negação, a última mentira que contava a si mesmo. Como eu saio daqui? Ele implorou. Como eu paro isso? Beatriz, ou a forma pensamento dela, suspirou. Você não sai, Ricardo. Não ainda. Você precisa ver, realmente ver. Cada rosto que você usou, cada promessa que quebrou, cada momento em que escolheu seu prazer sobre a dignidade de outra alma. Eu não aguento isso, ele chorou.
E você acha que nós aguentamos? Pela primeira vez, havia uma fagulha de algo mais duro em sua voz. Você acha que Mariana aguentou quando descobriu que era só um passatempo? Que Sofia aguentou quando percebeu que significava nada? Que eu aguentei, ano após ano, sentindo você se afastar, sabendo e não sabendo ao mesmo tempo? Ricardo caiu de joelhos novamente. As lágrimas, podia chorar ali? Queimavam seus olhos. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto tanto. Sentir não é suficiente, Beatriz disse, e sua forma começou a desvanecer. Mas é um começo. Quando ela desapareceu, Ricardo ficou sozinho novamente. Mas desta vez, algo era diferente. A sede ainda estava lá, mas ele conseguia, pela primeira vez, vê-la pelo que realmente era. Não um desejo natural, mas uma ferida que ele havia transformado em identidade. Ele havia usado o sexo como uma fuga do vazio, como uma prova de valor, como um controle sobre algo num mundo que ele secretamente temia. E agora, sem corpo, sem máscaras, sem o palco do mundo físico, restava apenas a verdade nua e crua de quem ele havia escolhido ser. No horizonte do vale, ele viu outras figuras. Alguns, como o bêbado que encontrara antes, ainda se debatiam em seus vícios. Outros estavam sentados, imóveis, talvez começando a despertar como ele. E mais distante, além da névoa, ele podia jurar que via uma luz diferente. Não a luz fraca e doentia do vale, mas algo mais quente, mais real. Mas ele sabia, com uma certeza que doía nos ossos, que essa luz não era para ele. Não ainda. Talvez não por muito tempo. Ele tinha muito a aprender, muito a sentir, muito a compreender sobre a dor que causou. Ricardo se sentou no chão pegajoso do umbral, cruzou as pernas e, pela primeira vez em sua vida, ou morte, decidiu parar de fugir. Ele começaria a olhar de verdade, e os espelhos, ele sabia, seriam implacáveis. Fim, por enquanto. O umbral não é eterno, mas a jornada através dele é proporcional à densidade das sombras que carregamos. Ricardo havia apenas começado a sua.